pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha hoje na formação dos tempos compostos de indicativo. Esse vai ser o tema da nossa videoaula de dicas de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem. Ok? Os tempos compostos são aqueles formados pelo verbo ter ou pelo verbo haver, mais o particípio do verbo principal. Ok? Os tempos compostos eles têm uma carga semântica, uma carga aspectual diferente dos tempos simples. Ok? Então, as questões costumam, num primeiro momento, ver a equivalência entre um e o outro, tá? Entre a forma simples e a forma composta, e, num segundo momento, vão perguntar sobre as alterações aspectuais, as alterações de significado que o uso de um ou outro vão provocar no texto. Tá? Para entender isso, que é um assunto um pouquinho mais complexo, a gente tem que entender primeiro a composição, ou seja, como eles são formados. Então, nós vamos mostrar os tempos compostos do indicativo. Numa outra dica, que outro vídeo, vamos falar dos tempos compostos do subjuntivo. E aí vamos entrar explicando as diferenças semânticas entre os tempos simples e os tempos compostos. Ok, pessoal? Podem cobrar da gente esse roteirinho aí, que eles vão aparecer aqui no nosso canal. Certo? Então, nós temos aí o seguinte. Ó. O tempo composto do indicativo são o pretérito perfeito composto, ok? O pretérito mais que perfeito composto e o futuro composto, ok? Não existe o presente composto, né? Temos que ficar de olho nisso daí, da mesma forma que não existe o pretérito imperfeito composto, tá? Então, nós temos aí o seguinte, eu tenho, no caso aqui estou usando verbos da primeira conjugação, como o verbo estudar, o verbo da segunda conjugação, que é o verbo aprender, o verbo da terceira conjugação, que é o verbo descobrir. O pretérito perfeito composto é formado pelo presente do verbo auxiliar ter ou haver, certo? Mais o particípio do verbo principal. Lembrando que, se eu estou usando um tempo composto, o particípio tem que ser sempre o regular para os verbos que têm dois particípios, tá? Quando o verbo tem um particípio só, eu vou usar somente o particípio que ele tem. Então, vejam, o pretérito perfeito composto não é o pretérito perfeito do verbo auxiliar com o particípio do verbo principal. Não, o pretérito perfeito composto é o presente do verbo auxiliar mais o particípio, ok? Então, tenho aqui, ó, o presente. Poderia ser o verbo haver também, tá? Aqui, no mais que perfeito composto, eu não estou usando o mais que perfeito e o verbo principal no particípio. Não, o mais que perfeito composto tem aqui, ó, o pretérito imperfeito, ok? Como verbo auxiliar, seguido do particípio, ok? E o futuro composto, eu tenho aqui o verbo, dessa vez no futuro do presente, tá? Do verbo auxiliar, tá? Com o particípio do verbo principal. Poderia ter também o futuro do pretérito composto, que aí eu teria aqui a forma teria, né? Ao invés da forma terei, ok? Então, qual é a nossa dica aqui? Principalmente nos dois primeiros aqui, tá, gente? O pretérito perfeito composto é presente do verbo auxiliar, particípio do verbo principal. O mais que perfeito composto é imperfeito do verbo auxiliar e particípio do verbo principal. As formas de futuro composto, eu tenho o futuro do presente composto, futuro do pretérito composto, ok? Procure memorizar essa formação, gente, principalmente com o verbo ter, que é muito mais frequente, ainda que seja possível o uso do verbo haver nesses casos, ok? Nós estamos nos concentrando aqui no verbo ter, porque as questões aspectuais e semânticas de que nós falamos no início vão ser bem exploradas com esse verbo auxiliar, certo? Então, com isso na cabeça, né, entendendo principalmente a formação, vai ficar mais fácil de entendermos futuramente aqui a questão da semântica desses tempos compostos, ok? O uso deles não é equivalente 100% ao uso dos tempos simples, e as bancas exploram justamente esse ponto, tá? Então, a nossa dica de hoje aqui é: entendam essa formação e, no futuro, bem rapidinho, já vão chegar os vídeos aí explicando essas diferenças de sentido.
Ok, pessoal? Espero vocês na próxima videoaula. Um abração e até lá.